queridos e amados irmãos, Jesus é o Senhor. Nós chegamos agora à terceira parte da mensagem cujo tema é A Igreja é de Deus, cujo título da mensagem 2, terceira parte, é a estruturação e consolidação dos serviços. E nessa última mensagem, nessa última parte, nós gostaríamos de usar o versículo 9 de 1 Pedro 2, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse versículo, mostra que a igreja ela é um sacerdócio real. Nas mensagens anteriores que nós compartilhamos, a primeira e a segunda parte, nós vimos que o povo de Israel, como um tipo da igreja, eles eram muito organizados e eram estruturados também, não é? Porque eles tinham um serviço sacerdotal e levítico. Tínhamos ali os sacerdotes que cuidavam das questões espirituais do tabernáculo, não é? O Arão era sacerdote e seus filhos eram... O Arão era sumo sacerdote e seus filhos eram sacerdotes, e eles cuidavam ali das coisas referentes ao altar de holocausto, ao altar de incenso, né, no santo lugar, as mesas dos pães da presença, o candelabro de ouro, e o sumo sacerdote, que era Arão, ele tinha a liberdade de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, conduzindo a entrada por meio do sangue, né? E podia chegar à presença de Deus. Mas vimos também que Moisés tinha inteira liberdade de falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Ele também podia entrar na presença de Deus e falar com Deus, a ponto de seu rosto brilhar e manifestar a glória exterior de Deus. Então, esse serviço sacerdotal, ele era levado a cabo por meio da família de Arão, que era Arão e seus filhos, mas os levitas, do qual Arão e seus filhos faziam parte, os levitas também cuidavam do tabernáculo, só que eles cuidavam das coisas materiais do tabernáculo, como as tábuas, os utensílios, e cada um deles, os filhos de Levi, cada um deles tinha uma função, tinha uma responsabilidade sobre alguns utensílios, né? E partes do tabernáculo, cobertura e cortinas, eram eles que administravam, eram eles que montavam e eram eles que desmontavam e então conduzia. Quando a nuvem levantava, eles também conduziam essas coisas, né? Eles levavam esse material, eles eram responsáveis por isso. De modo, queridos irmãos, que nós podemos ver aqui um trabalho muito bem organizado, muito bem coordenado, estruturado, certo? Esse é um trabalho que os sacerdotes exerciam, e também os levitas também cooperavam nessa administração. Agora, nós temos que ver também o lado espiritual. Esse lado espiritual era algo que só Deus podia guiar e orientar o povo. Não dependia tão somente da organização e da estruturação do tabernáculo, né? Claro que essa estruturação e essa organização cooperava para que Deus pudesse, então, conduzir o povo. Mas, na verdade, quem conduzia todas as coisas espiritualmente era a nuvem. Havia uma nuvem que
conduziam o povo de Israel. E essa nuvem representa o Espírito hoje, né? É o Espírito hoje. O Espírito Santo hoje é quem conduz as reuniões da igreja, é quem conduz a obra do Senhor, é quem guia e dá direção para todas as igrejas, certo? Ó Senhor Jesus. De tal maneira, queridos irmãos, que ali no Velho Testamento, com respeito ao povo de Israel, Moisés era o cabeça, era o profeta, né? Era o líder número 1, depois tínhamos Arão, depois tínhamos os filhos de Arão, certo? E para que o povo pudesse ser conduzidos, então havia também o toque da trombeta, que está no capítulo 10. Deus estabeleceu que Moisés estabelecesse então aqueles que tocariam a trombeta. Quando a nuvem se movia, então o povo tinha que levantar o acampamento, não é? Para poder sair em marcha. E quem dava essa direção? Quem dava essa direção eram as trombetas. As trombetas eram tocadas, o povo de Israel então era alertado que estava na hora de levantar o acampamento, desmontar tudo e partir em marcha para um outro lugar. E a nuvem então se levantava. Moisés então dava essa ordem para os sacerdotes, o sacerdote então trocava a trombeta, e a trombeta é quem dava o alarme, né? Para que o povo pudesse então se preparar para marchar e levantar o acampamento. Então é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, porque o povo, quando estava acampado, certo? Eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar acampados. Eles não sabiam também quando era que a nuvem ia se levantar e eles iam marchar. Isso dependia totalmente da orientação da nuvem, que hoje representa o Espírito. Então, na igreja, quem lidera as reuniões da igreja, quem lidera o mover de Deus na obra de Deus, é o Espírito. Nós não podemos fazer o que queremos, mas nós devemos seguir a direção do Espírito, o guiar do Espírito. É isso que é maravilhoso na igreja, né? Você chega na reunião, você pode ver tudo organizado, as cadeiras organizadas, né? Os irmãos, cada um em sua função, mas a reunião, ela depende totalmente do Espírito, para que tenhamos uma reunião com a presença de Deus, né? Então, como essa reunião vai se manifestar, depende de nós estarmos no Espírito. É o Espírito que dá a visão, a liderança, o guiar, não é? E a direção para a igreja. Senhor Jesus. Então isso é muito belo, sabermos que nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Na igreja, nós não somos guiados por nenhum homem, nem nenhum anjo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito é que se move através dos santos para, assim, suprir a necessidade dos irmãos, para também edificarmos a igreja. Senhor Jesus. Então isso é muito belo, porque quando eles também tinham que se acampar, eles estavam caminhando, quando eles tinham que se acampar, eles também, queridos irmãos, não sabiam quando era que a nuvem ia parar. Dependia da nuvem, aonde eles iam parar, aonde eles iam se acampar. E aí eles não podiam também se acampar onde eles quisessem. Eles tinham que aguardar a nuvem parar naquele lugar, aí as trombetas soavam e eles então se acampavam ali e ficavam ali esperando apenas que a nuvem de novo se movesse para que eles pudessem seguir a nuvem. Isso é hoje a vida da igreja, isso é hoje o mover do Senhor na obra do Senhor. Todos nós devemos depender do Espírito. Por isso, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos fala
andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então aqui nos mostra, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que aqui tem um andar. Então hoje na igreja nós precisamos aprender a andar no Espírito. E esse primeiro andar aqui é o andar peripáteo, que é o andar no nosso viver diário individual. Você está na sua vida familiar, você está no seu trabalho, não é? Na sua vida social. Então, você está tendo um viver aí, é um viver peripáteo. É um viver em que você pode seguir o Espírito. O Espírito pode conduzir você no seu viver diário. Você pode ler o livro que o Espírito lhe manda ler. Você pode ler a Bíblia na porção que o Espírito lhe conduzir a ler. Você pode ir pregar o Evangelho à pessoa que o Espírito lhe conduzir, né? Lhe guiar a pregar. Então você tem um viver com Deus ali, é um viver peripáteo, contudo um viver de andar no Espírito, seguir o Espírito no seu viver diário. Agora, no versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então esse andar no Espírito do versículo 25 de Gálatas 5 já é um andar stoico, que é um andar como um exército, tá certo? No mesmo passo, numa mesma cadência, andando como um só homem. Não pode um andar de um jeito e outro de outro. Nós temos que andar, não é? Seguindo aqueles passos, aquele ritmo, aquela cadência, certo? Não pode um exército estar um andando indo para a direita, o outro indo para a esquerda, o outro voltando para trás. Não. Todos têm que andar na mesma direção, seguindo o mesmo Espírito. Então isso mostra que nós também na igreja devemos andar nesse andar estoico. Quando eles levantavam um acampamento lá no Velho Testamento, o povo de Israel, que seguiam todos juntos, mas quando se acampavam, cada um na sua tribo, eles podiam ter a vida ali na segunda necessidade das suas tribos, né? Cada um trabalhando, servindo nas suas tribos, fazendo as coisas nas suas tribos, mas quando levantavam para andar juntos, eles andavam todos na mesma direção, seguindo a nuvem. É o que nós fazemos hoje também. Nós seguimos o Espírito. Nós temos os profetas, que são aqueles que dão a palavra profética para dar direção para o povo com as trombetas tocadas, e nós seguimos então essa direção todos juntos. Quando para sairmos para pregar o Evangelho, um domingo à tarde, a igreja, irmão, vamos sair todo mundo junto para pregar o Evangelho, vamos bater nas portas, ou vamos montar tenda. Então, todos devem tomar esse caminho e seguir o Espírito nesse aspecto. Então, isso mostra que nós somos um exército. Deus hoje tem a igreja não só como um sacerdócio real, mas também como um exército, como um guerreiro que está lutando pelos interesses de Deus. Ó Senhor Jesus! De tal maneira que quando também estamos na reunião da igreja, irmãos, nós também devemos seguir, certo? Esse sentimento, essa direção do Espírito. Senhor Jesus, não é cada um querer na reunião pedir o seu hino ou fazer ou compartilhar a sua coisa, mas devemos seguir a direção do Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, a igreja é um sacerdócio e a igreja também é um exército. Como sacerdócio, né, nós servimos o Senhor, e como um exército nós lutamos pelos interesses de Deus. Por isso, nós precisamos realmente praticar a vida da igreja, não somente servindo como sacerdotes, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um exercendo a sua função, mas também quando Deus manda sair para guerrear, assim como o povo de Israel, quando a trombeta soava, eles sabiam distinguir o som da trombeta,
certo? Como diz ali em 1 Coríntios 14, versículo 8, certo? Que se a trombeta der som incerto, como se preparar para a guerra? Então isso significa que a trombeta, ela soa muitas vezes para que o povo possa levantar o acampamento e sair em marcha, mas tinha momento que quando a trombeta soava, dava o som de guerra. Olha, precisamos de lutar, vamos batalhar. Então eles se preparavam para a luta. Cada um pegava a sua armadura, né? Pegava a sua arma, a sua espada, tá certo? Calçava os pés com a preparação e saíam para a guerra. Mas eles distinguiam isso pelo som da trombeta. Então hoje a nossa trombeta é a palavra profética. Quando o Senhor levanta os irmãos para nos conduzir todas as igrejas para uma direção, nós devemos seguir essa direção, certo? Se é para acampar, vamos acampar. Se é para marchar, vamos marchar. Se é para lutar e batalhar, vamos batalhar. Agora, por exemplo, os irmãos estão soando a trombeta para que nós possamos o quê? Batalhar, certo? Lutar. Nós estamos em luta. Essa pandemia que se instalou no mundo inteiro atinge também todos nós, mas nós precisamos lutar, batalhar contra essa pandemia. E quais as armas da nossa luta? Não são carnais, mas são poderosas em Deus. Não é? É através da oração e através da palavra, através da pregação do Evangelho, através da comunhão com Deus, nós precisamos lutar para vencer toda essa situação de pandemia que atinge não somente as pessoas do reino, que estão no reino do mundo, no império das trevas, mas também essa pandemia está querendo afetar o reino de Deus, o exército de Deus que é a igreja. Então nós agora devemos levantar e devemos lutar usando as armas adequadas para essa batalha, que é a oração, o Espírito e a palavra de Deus, certo? Então estamos numa guerra, estamos numa luta, nós somos o exército de Deus e estamos aqui lutando pelos interesses de Deus. E qual é o interesse de Deus hoje em usar o seu exército, a sua igreja como exército, né? Então Deus, ele deseja trazer o reino dos céus para a terra. Esse é o desejo de Deus nessa batalha que estamos travando, certo? Que nós possamos lutar em favor do reino de Deus. Por isso foi que o Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 10 em diante, ele disse aos discípulos que é para orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Então, o desejo de Deus é que nós possamos trazer o reino dos céus para a terra, trazer o reino de Deus para essa terra. Essa é a vontade de Deus hoje, e para isso nós temos que lutar, batalhar, guerrear contra os inimigos de Deus que se instalaram nessa terra, certo? Por quê? Porque esses inimigos de Deus é Satanás e os seus anjos e seus cooperadores. Eles usurparam essa terra de Deus. Quando Deus criou o homem e pôs o homem na terra, ele pediu que o homem se multiplicassem, não é? Que o homem enchesse a terra e dominasse, não é? E governasse sobre todas as coisas. Mas Satanás, de maneira astuta, maligna, enganou a Eva, enganou também Adão e afastou o homem de Deus. E agora ele usa o homem, porque ele agora habita, não é? no ser humano, ele agora tomou
posse do ser humano, espalhou então o seu reino nessa terra. E o mundo hoje é um sistema maligno que foi criado por Satanás, inventado por Satanás, para se voltar contra Deus e a autoridade de Deus. Então, por isso, Deus também precisa de vencer esse inimigo rebelde que está hoje na terra, usurpando a terra, usurpando o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus vai usar quem? Deus vai usar o próprio homem para vencer Satanás. Foi por isso que que Deus se tornou um homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo veio a essa terra, e ele aqui está conquistando um grupo de pessoas que eram inimigas dele, porque nós lutávamos contra Deus, mas agora, depois de salvos, reconciliados com Deus, nós agora estamos do lado de Deus, e agora o Senhor conta com esse exército de pessoas santas, pessoas regeneradas, salvas, que têm a vida de Deus, que se tornaram agora o reino de Deus, o exército de Deus, e esse exército de homens regenerados, de novo homens, agora está lutando em favor dos interesses de Deus, e esses são eu e você. Por isso Deus conta comigo, Deus conta com você, e Deus quer espalhar esse evangelho do reino por toda a terra habitada, para cumprir aquilo que foi falado lá em Gênesis 1:28. E quando Deus cumprir essa promessa, então o evangelho do reino sendo pregado e sendo estabelecido em toda a terra, então o Senhor cumprirá a sua promessa e ele voltará para poder governar essa terra com todos os seus vencedores. Ó Senhor Jesus, por isso Deus precisa de mim e Deus precisa de você, amado irmão, hoje, para lutarmos juntos. Não vamos recuar, nem vamos nadar no sentido contrário ou remar no sentido contrário. Vamos agir, vamos funcionar, não é? Como um só homem, como um exército, tendo o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, certo? E todos unidos, né, como um exército, para vencermos o inimigo. Ó Senhor Jesus, e esse inimigo é um inimigo perigoso e que nós precisamos verdadeiramente vencê-lo, para que o Senhor possa voltar e estabelecer seu reino, né, por 1000 anos nessa terra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Portanto, Deus precisa de mim e Ele precisa de você. Senhor Jesus. E para isso foi que Ele estabeleceu líderes, né? Líderes e profetas como Moisés e Arão. Eram profetas ali para o povo de Israel, principalmente Moisés. Moisés era o líder número 1 do povo de Israel, né? Era ele que verdadeiramente recebia de Deus a orientação, e ele passava essa orientação para essa palavra que Deus falava para o povo de Israel, ele passava para Arão, para os filhos de Arão, que eram os seus sacerdotes, certo? Para que o povo pudesse seguir a orientação e a direção de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, Deus, na verdade, é quem estabelece os líderes. E, inclusive, em Números capítulo 1, versículo 4, diz assim: de cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Então aqui ele estabeleceu os líderes por tribo, certo? Então de cada tribo, eram 12 tribos, Deus selecionou então um líder por tribo. Esses líderes então cooperavam com Moisés e com Arão, certo?
eles eram príncipe das tribos e cabeça das famílias. Foram escolhidos por Deus através de Moisés e através de Arão, certo? Então é Deus que estabelece a liderança. Assim como também no Novo Testamento as igrejas têm líder, tem os presbíteros. E os presbíteros são estabelecidos pelo Espírito Santo, certo? Através dos apóstolos. Eles estabelecem essas pessoas e essas pessoas então, como líderes, vão diante de Deus cooperar com a administração das igrejas locais. Ó Senhor Jesus. De tal maneira que esses líderes, então, eles estão ali para cuidar dos interesses de Deus, para cuidar dos interesses do reino de Deus e ajudar os demais irmãos a seguirem esse exército, seguirem e cumprirem a vontade de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra, não é? Eles têm uma supervisão, então eles são que dão direção para a igreja. De tal maneira que, naquela época, então, Moisés e Arão era que estavam nessa liderança, não é? Que Deus colocou sobre o povo de Israel. E nós sabemos que um dia Moisés cometeu um erro, porque ele casou com uma mulher cusita, que não era do povo de Israel, e ele então cometeu um erro. E por causa disso, Arão e Miriam se levantaram contra Moisés e disse no versículo 2 do capítulo 12 de Número, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu, certo? Então Deus chamou Moisés, Moisés, Arão e Miriam na porta da tenda da congregação e falou para eles as seguintes palavras. Disse o Senhor assim, então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, houve aqui uma situação onde Miriam e Arão, por causa do erro de Moisés, eles vindicaram, então, que Deus não falava somente por Moisés, tinha outros profetas. E ele, Arão e Miriam, eram esses profetas. A questão aqui não era simplesmente o erro de Moisés, irmãos, mas o problema aqui, a questão aqui, era o que estava no coração de Miriam e no coração de Arão. Na verdade, o que veio à tona foi ambição por posição e por achar que poderiam estar no lugar de Moisés. Isso só veio à tona por causa do erro de Moisés. Então, o erro de um líder, muitas vezes, traz à tona aquilo que está no coração das pessoas insatisfeitas. Às vezes você está vivendo a vida da igreja, mas você pode estar insatisfeito com a liderança da igreja, ou com a liderança da obra. Você pode estar insatisfeito, mas ninguém sabe. Não é? Ninguém sabe. E às vezes no momento em que há um erro, há uma falha, então essa é a oportunidade de essas coisas se manifestarem. Foi o que aconteceu com Miriam e Arão. Ninguém sabia que eles estavam insatisfeitos com Moisés, ou que eles ambicionavam estarem no lugar de Moisés, porque eles não falaram do pecado de Moisés, mas eles falaram da questão de que eles também eram profetas. Então isso indica que eles já tinham essa ambição, esse desejo escondido no coração de também um dia poderem estar na liderança do povo de Israel, porque eles eram profetas. Só que na Bíblia mostra, quando Deus fala assim,
se há profeta em Israel, eu falo a eles em sonho, em visão, mas com Moisés eu falo boca a boca, ou seja, face a face, como um amigo fala com outro amigo. Então existe vários níveis de profetas, não é? Na igreja. Tem aqueles que que falam por Deus, tem aqueles que falam Deus e tem aqueles que falam Deus para dentro dos homens. Então há vários níveis de profetas. Tem aqueles que têm muito mais intimidade com Deus e tem aqueles que têm menos intimidade com Deus, e assim existe um grau cada vez mais, um grau diferente de diferentes profetas, não é? Pela experiência com Deus, pela intimidade com Deus, pela comunhão com Deus e também por causa do chamamento de Deus. Portanto, nós devemos aprender a lidar com as insatisfações que há em nosso coração. O que Deus quer é um exército de pessoas fiéis sobre a sua casa, como Moisés era, certo? E não atentarmos para as coisas exteriores, mas nós devemos estar focados, certo? Nas coisas espirituais, no plano e no propósito de Deus. Senhor Jesus, com o coração simples, humilde, seguindo o Senhor como um só homem, como um só exército, buscando no nosso viver da igreja cumprir a meta de Deus, o plano e o propósito de Deus, que é espalhar o seu reino por toda a terra habitada. Por isso foi que Jesus falou que nós devíamos orar: venha o seu reino, faça-se a tua vontade. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, aqui nós temos então, né, nesse ministério de espírito e vida, nós precisamos seguir a nuvem. E a nuvem são as palavras, é o Espírito Santo que usa os seus profetas com a palavra profética para dar direção para todas as igrejas. Por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia fala, o Senhor fala, né, para as igrejas, e no final ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos estar numa condição normal, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar esvaziados, nós precisamos estar ligados ao Espírito, com o nosso andar não só peripatel, mas estoiquel, como exército, não é? Seguindo todos juntos a palavra profética, a trombeta do Senhor, para que, seguindo assim em unidade, unanimidade, nós possamos então cumprir o propósito de Deus. É na unidade que Deus ordena a sua bênção. É na unanimidade que a igreja é abençoada. Se nós quisermos fazer coisas diferentes por questão de insatisfação, ou então nós queremos não cooperar com o Senhor por questão de insatisfação, irmão, nós não podemos chegar a Sião, nós não podemos ser vencedores, nós não podemos um dia reinar com Cristo 1000 anos. Nós precisamos de ter um viver peripátel, pessoal, mas também nós precisamos ter um viver estoico, que é um viver coletivo, corporativo, como um exército, todos seguindo a mesma nuvem, a mesma orientação, né, e seguindo o mesmo toque de trombeta. Se nós agirmos dessa maneira, se nós formos e se nós perseverarmos, né, unânimes, como é ali em Atos 2, seguindo ao Senhor, certamente nós completaremos a nossa carreira, nós guardaremos a fé e nós receberemos, juntamente com o apóstolo Paulo e os demais vencedores, a coroa da justiça, a coroa da vida, certo? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor nos guarde e nos faça verdadeiramente um sacerdócio real para cumprir o propósito de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado por abrir nossos olhos,
E nós queremos, Senhor, seguir a nuvem, seguir o Espírito, ouvindo o soar das trombetas, e todos em unanimidade queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoe todos os irmãos e irmãs, todos aqueles que estão imbuídos e que estão regimentados nesse exército, fazendo, Senhor, ser unânimes para cumprir o Teu propósito. Nosso propósito aqui é cumprir o Teu desejo e a Tua vontade. Portanto, nós pedimos a Tua bênção para todos os irmãos, que nesse momento de pandemia, todos nós possamos estar unidos com um só coração, servindo a Ti em simplicidade, unidade e humildade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.